E hoje, nosso papo de subúrbio é com um amigo historiador, Renan de Sá, cria de Nilópolis e morador da região do Grande Engenho Novo, essa área importante para os subúrbios cariocas, né, que formaram bairros como Riachuelo, Sampaio, Lins, o próprio Meier, Caxambi. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre o subúrbio preto e o subúrbio Nutella, aquilo que ele está chamando de um subúrbio que se pretende tornar a Zona Sul. Né? E eu achei muito interessante o que ele trouxe para a gente hoje, principalmente nesse mês de junho, mês onde nomes tão importantes para o subúrbio comemoram aniversário, né, como Paulo da Portela, como Vovó Maria Joana do Jongo, da Serrinha. E eu lembrei do Machado de Assis. Machado de Assis sempre dizia, né, nos seus textos, que existiam dois Brasis, um país oficial e um real. E ele falava que esse país real é pobre, é negro, é predominantemente suburbano, e é sobre ele que a gente vai falar hoje com o Renan, sobre a importância de entender e de contextualizar esse subúrbio. Vamos com o Renan, então? E aí, gente, meu nome é Renan de Sá, sou professor de História, nascido e criado na Baixada Fluminense da minha querida Nilópolis, suburbano com orgulho, e tô aqui para conversar um pouquinho sobre o subúrbio preto. Renan, subúrbio preto, mas subúrbio tem todas as cores, abarca todo mundo. Claro, mas a gente tem que entender também que na concepção, na sua criação ou na sua estruturação enquanto subúrbio, o subúrbio ele é constituído, em sua maioria, de pessoas pretas. A gente vai ver, né, que desde a reforma de Pereira Passos, ou mesmo antes disso, desde a ideia de construção das cidades, desde que a gente tem essa ideia de construir a cidade, e alguns locais da cidade a gente faz questão de ter, como Pereira Passos fez, né, aquelas reformas para que a gente tivesse ali pessoas com mais alta renda, pessoas com mais dinheiro. A gente vai ver que a população mais pobre e a população em sua maioria preta é cada vez mais empurrado para os subúrbios, né? É cada vez mais vai viver longe daqueles grandes centros. É claro que a gente vai ver que nessa ideia de empurrar as pessoas para longe, algumas pessoas acabam vindo morar nas favelas, indo morar ali bem próximo dessas regiões centrais, bem próximo dessas regiões ali da Zona Sul e do centro do Rio de Janeiro. Mas a gente vai ver também que uma gama muito grande da população acaba indo para o subúrbio, né? O que vai gerar essa ideia de subúrbio preto, o que vai gerar essa construção de um subúrbio preto. É claro que a gente está falando que naquele período a maioria das pessoas pobres, como é até hoje, né? A maioria das pessoas pobres são pretas. Então, se elas são expulsas desses núcleos centrais, desses núcleos que se valorizam muito, elas acabam indo para essas regiões suburbanas. E aí a gente tem aí a construção dos subúrbios de grande parte da zona norte do Rio, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste e de tantos outros subúrbios que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E a gente vai vendo também que por essas regiões, entre aspas, serem mais afastadas, né, desses núcleos urbanos, porque entre aspas mais afastados, a gente também vai ver que dentro desses pequenos desses subúrbios, a gente tem capitais desses subúrbios. E essas capitais você vê hoje uma presença mais forte do Estado. Mas já naquele período, e a gente fala por hoje também, é claro, a gente vai vendo uma ausência muito grande do Estado. É claro que a gente entende que, ainda mais do Rio de Janeiro, tendo sido capital, tendo sido onde mais chegaram escravos no Brasil durante o período colonial, a gente vai ver que não existia, nunca existiu no Estado brasileiro, ou no estado do Rio de Janeiro, uma preocupação com pessoas pretas, o que vai ocasionar que onde pessoas pretas moram não se tenha a existência de Estado, né? Não tem existência de Estado, Renan? Não, o Estado se faz ausente, né? A gente vai entender, a gente vai começar a ver que onde tem pessoas pretas, aonde tem pobreza, aonde tem pessoas com baixa renda vivendo, a gente vai ver que o Estado se mostra, ou não se mostra, não se faz presente. Isso tudo, e aí eu, como pesquisador da questão da racialização de todas as lutas, tenho que apontar isso, né? Se a gente está discutindo um subúrbio preto, a gente tem que dizer que existe um subúrbio branco. Né? E existe essa rivalidade ou essa diferenciação entre o subúrbio branco e o subúrbio preto. Renan, como assim? Mas não é o mesmo subúrbio? Mais ou menos. A gente vai perceber que dentro dessas capitais dos subúrbios, nesses núcleos mais centrais desse subúrbio, onde você concentra um pouco mais renda, comércio, você vai ver que existe uma população mais branca e uma população com mais renda.
né, nesses pequenos núcleos. Enquanto quanto mais você se afasta desses grandes núcleos, desses pequenos núcleos, você vai ver que uma população negra cresce, né? Você vai ter uma população negra cada vez maior, uma população mais pobre. A gente começa a entrar na ideia de que enquanto que lugar que é mais subúrbio, que lugar que é menos subúrbio. Vou dar um exemplo aqui pela região que eu moro hoje, pelo Meier, né? Ah, o centro do Meier não é subúrbio, né? Alguns vão dizer, é um centro, é um subúrbio Nutella. A gente começa a construir essa ideia de subúrbio Nutella. Nutella porque é uma ideia de subúrbio mais frágil, porque não tem os aspectos de subúrbio que a gente valoriza. Mas, por exemplo, ali no Lins, a região do Engenho Novo, a região do Sampaio, ou a própria região ali do Engenho de Dentro e tudo mais, algumas partes do Engenho de Dentro, claro, vão ser considerados aquele subúrbio raiz. Mas por que isso? Porque a gente está falando justamente dessa ideia de um subúrbio branco, aonde naquele núcleo central, aonde o Estado se faz mais presente, eu tenho uma população em sua maioria de branca. E um subúrbio mais afastado, aonde eu tenho uma ausência total ou quase que total do Estado, eu tenho ali mais pessoas pretas, e aí eu tenho um subúrbio raiz. E aí a gente vai ver que também existe essa diferenciação, né, a partir do comportamento do subúrbio. Então a gente vai dividir que onde você fala mais alto, aonde tem festa na rua, aonde os vizinhos se conhecem, aonde tem gritaria, tudo isso que são comportamentos historicamente ligados à população preta, são atribuídos ao subúrbio raiz, né? São atribuídos ao subúrbio preto. Então, primeiro, é muito interessante, é muito importante que a gente entenda essa divisão. Que ela pode ser muito boa, muito benéfica, através dos encontros, através da busca da melhoria por mudanças desse subúrbio preto, que o Estado se faça presente, não só presente, né, através de seu braço armado, mas com políticas públicas. Esse subúrbio branco precisa entender que faz parte do subúrbio como um todo. A gente até brinca, né, que tem muita gente que mora no subúrbio que acha que mora na Zona Sul. Então é essa ideia que a gente tem que desconstruir e construir uma ideia de um só subúrbio. Então, construir a ideia de que sim, existem dois subúrbios que precisam se integrar para que se torne um só. Não sei se eu consegui trazer muita coisa aí, mas a ideia é propor realmente uma discussão mais rápida, mais leve, mais breve, sobre essa ideia de dois subúrbios. Existe um subúrbio branco, mais elitizado, e um subúrbio preto, mais raiz, né? Como algumas pessoas vão apontar. E esse subúrbio preto que muitas das vezes representa verdadeiramente a ideia, a concepção que a gente tem de subúrbio. Normalmente esse subúrbio elitizado, ele tenta fazer uma aproximação maior com a ideia de Zona Sul, com a ideia de núcleos centrais, com a galera com mais grana. Já esse subúrbio mais raiz, esse subúrbio mais pobre, ele faz essa aproximação maior, ele tem essa ideia, essa concepção de ser mais próximo da população. Galera, é isso. Agradeço a oportunidade e tamo por aqui.